Bom dia! Primeiro bom dia de 2023. Bom dia, meu povo. Quem chegar me dá um oi. Bom dia, Gurias. Bom, deixa eu dizer uma coisinha pra vocês, assim, eu não sou uma pessoa muito festiva nessas festas de fim de ano, então eu costumo ficar mais quietinha, né? Mas eu passei quietinha, mas realmente organizando esse novo ciclo. Ah, puxa vida, enchente aí. Deixa eu virar pra cá, porque o movimento lá tá... Deixa eu ver aqui... Eu não vou conseguir ler, tá? Eu vou baixando e vai subindo de volta e me atrapalho todo. Mas a Lu colocou também assim, então enfim, eu não sou essa pessoa super festiva, mas eu acho legal essa ideia de recomeçar a contagem, né? Da gente ter esses ciclos que vão se... para que a gente possa marcar, né, a passagem do tempo. Eu acho isso eu acho legal. A pessoa começa o ano já, né? Mas eu acho que é uma oportunidade de a gente se reorganizar, né? Da gente trazer de volta planos que de repente a gente deixou assim pelo caminho no sentido desse ciclo, né? Dessa contagem de tempo. Porque eu acho que não existe esse negócio de ter ficado pelo caminho, né? Inclusive eu tô com uma garrafinha aqui, ó, que diz resiliência. E aí a gente tava conversando e a minha irmã falou... E aí, assim, a gente falando sobre a vida, né? E aí a gente conversando sobre habilidades naturais que cada uma de nós tem. E eu perguntei pra ela, assim, tipo, qual será a minha habilidade natural, né? E ela de pronto falou assim, resiliência, tua habilidade natural é resiliência. E aí a gente começou a conversar um pouquinho sobre o que era resiliência, né? E resiliência, a gente, na nossa visão ali, no nosso diálogo, é essa capacidade de não carregar as coisas, sabe? Não arrastar as coisas. Aconteceu. Qual foi o aprendizado disso? No que eu posso transformar isso? E não me transformar nas coisas que aconteceram e ter essa capacidade de seguir em frente, né? De um outro jeito. E eu acho que hoje é importante a gente deixar as coisas de 2022 ou de todos os anos que a gente de repente veio arrastando aqui, né? Nesse momento. Porque talvez os cachorros vão latir. Não, eles não... Porque tô com os dois cachorros grandes na frente e passou um cavalo. Eu pensei, esses cachorros vão começar a latir pro cavalo. Mas não latiram, que bonitinhos. Enfim, eu tava escutando... Não é nada disso, é o assunto que eu programei pra hoje. A gente já vai entrar no assunto, né? Mas eu tava escutando agora, um pouquinho antes de começar a live, um neurocientista falando que a gente tem uma dificuldade muito grande de viver no presente. Que 92% do tempo a gente está oscilando entre o passado e o futuro. E esse é o tema do livro também, o Poder do Agora, que fala sobre isso, sobre essa oscilação que a gente fica entre passado e futuro e o pouco de tempo que realmente a gente coloca foco naquilo que está acontecendo de fato. E tem a ver com essa questão, né, de não ficar carregando as coisas. Aí a gente olha para o passado, assim, a gente olha para o passado e a gente tem a tendência a se colocar de volta naquele lugar e recalcular as rotas a partir daquele ponto que ficou lá atrás. Mas se eu tivesse feito isso diferente, se eu tivesse ido por aquele caminho, se eu tivesse tomado aquela decisão, se eu tivesse feito coisas diferentes, aí então a gente
tem essa tendência a recalcular a rota no passado. Então a gente se recoloca de novo em pontos que a gente acha que poderia ter feito diferente e não exatamente no ponto em que a gente está, né? Com o que a gente aprendeu depois daquilo, do quanto foi importante ter tomado aquela decisão naquele momento, no quanto a gente aprendeu com aquilo, no quanto a gente mudou o ponto de vista por ter tomado a decisão que a gente nem julga mais certa, mas que nos proporcionou ali uma ótica diferente, enfim. Hoje, eu preparei ontem, eu sentei para preparar, porque o meu ano começou ontem, gurias. Ontem era domingo, mas ontem era 1º de janeiro de 2023, então meu ano começou ontem. E ontem eu sentei para pensar na live de hoje. E hoje eu vou falar sobre o ciclo emocional da mudança. Eu acho que é um momento propício, né? Já que a gente faz essas resoluções de fim de ano e cria planos e metas e a gente se reseta, né? Nessas viradas de ano. Então, mas assim, toda mudança que vai causar realmente um resultado diferente, a gente... Olha, esse livro, ele no começo, parece meio cansativo porque ele fala de... Ele vai contextualizar antes de começar a explicar mesmo, mas se insistir nos primeiros capítulos, depois ele tem uma questão bem importante assim pra gente levar pra vida, né? Que é essa questão do presente, do estar no aqui e no agora e tomar as decisões baseadas nisso, colocar mais foco assim nesse momento que a gente vive. E esse neurocientista que eu estava estudando, ele fala sobre ciclos de mudança, ciclo emocional da mudança, e eu fiz algumas anotações. Eu vou fazer desenho no caderninho aqui. Mas vamos supor, a gente parte, vamos supor que estamos todas aqui, ó, virada de ano, todo mundo aqui com seus planos de... Minha caneta não vai escrever? Com seus planos de mudanças e de novas realizações, tá todo mundo aqui, né? Nesse pontinho aqui. Aí a gente faz uma curva assim. Eu vou desenhar com a caneta pra cá, porque senão ela não vai. A gente não sai daqui numa linha reta pra cá, pra mudança. O gráfico da mudança, ele é assim, ó. E aqui embaixo, que é o terceiro momento, é onde a maioria das pessoas desistem, né? Então, toda mudança vai ter esse gráfico aqui para que a gente possa alcançar. Porque não é simples mudar, não é só a intenção de mudar. Minha palavra para esse ano é intenção. Mas a intenção por si só, ela não vai causar efeito nenhum, né? Porque a intenção precisa ser acompanhada de uma ação. E eu coloquei intenção como minha palavra do ano, porque cada vez que eu for tomar uma atitude ou tomar uma decisão, eu vou estar consciente para a intenção daquela decisão e para a intenção da ação que eu vou tomar, para ver se aquilo vai me levar intencionalmente para os meus objetivos. Então, por isso, porque só a intenção por si só, a intenção não nos tira do lugar, né? Então, eu tenho a intenção de qualquer coisa. Se essa intenção não vier acompanhada de uma ação direcionada, né, para aquilo que a gente quer acompanhar, a sua intenção ela não faz nada. Porém, só ação sem intenção pode fazer aquele efeito de atirar para todos os lados e a gente começar a andar em círculo sem resultado nenhum, porque a gente não colocou intenção na nossa ação. Então, eu acho que é um bom combo. Eu sou uma pessoa de ação. Eu tomo a decisão, eu vou e me movimento, eu faço, e se der errado eu volto e corrijo e faço de novo. Eu sou uma pessoa naturalmente da ação. Só que em 2020, 2022 foi tão conturbado
que esse ano eu vou colocar um pouco mais de atenção na intenção. Enfim, a gente vai falar do ciclo emocional da mudança, né? E esse primeiro ponto aqui, que é o começo, que é lá quando a gente faz a listinha, né? A nossa listinha de ano novo, o que eu quero, o que eu não quero. A gente parte do ciclo do otimismo desinformado. Então, assim, eu quero... E eu vou passar por esse ciclo esse ano, com o meu projeto do Marketplace. O projeto do Marketplace é uma ideia que eu tenho há bastante tempo. Eu só não sabia como executar, então ela estava guardadinha. Quando eu comecei a gerar um ano de movimento com a Cultivar e eu estava gerando uma demanda de vendas muito maior do que aquilo que eu conseguia produzir, e eu precisei, e até falava na terapia, né, que a sensação que eu tinha é que eu estava com o freio de mão puxado, porque eu tinha que ficar me segurando para não vender tanto. Porque eu acho que o meu negócio é vendas, né? Eu acho que eu tenho isso muito forte em mim. E eu vou passar, porque agora eu comecei a dar os primeiros passos, né? Eu tava no otimismo desinformado, porque é só a ideia. Nossa, eu estou estrategicamente posicionada num lugar que me coloca como ponte entre um público que é consumidor desse mercado e pessoas que são mão de obra, que estão produzindo produtos para esse mercado. A ideia ficou mais forte quando eu comecei a procurar costureiras e eu não achei costureiras. Eu já estava com o espaço da Cultivar, estava a Denise trabalhando, estava a Gisele trabalhando e eu precisava de mais costureiras. Eu fiquei 10 dias procurando e não achei uma. Ninguém queria trabalhar de costureira para os outros, assim, né? As pessoas que sabem fazer normalmente, enfim, não sei qual foi, eu tive bastante dificuldade, porque eu não estou num polo têxtil, então não é algo comum aqui na minha região. Então esse ponto de uma grande ideia e de querer fazer alguma coisa é o otimismo desinformado, porque eu disse, a ideia é maravilhosa, vai dar super certo, mas e aí, por onde que eu... Desinformada. Como que eu monto um marketplace? O que eu preciso para isso? Quais são, né? O que eu vou ter que fazer? Qual é o passo a passo para chegar lá? Porque não é só ter uma ideia e achar que as coisas vão acontecer, né? A gente tem que ir buscando formas. Então, às vezes eu quero montar uma loja, ou às vezes eu quero vender no atacado, ou às vezes eu quero... O que tu quer fazer? Quero começar a fazer feiras. Então, no campo das ideias, a gente consegue acessar aquela ideia na melhor versão dela. Então, eu acho que isso é o otimismo desinformado. É aquela empolgação do querer fazer e da possibilidade de fazer, mas a gente ainda não sabe exatamente o caminho que a gente tem que seguir. Aí a gente vai para o segundo ponto, que a gente vai estar mais ou menos aqui, ó, no meio desta curva aqui, ó. Aqui é o ponto 1 e aqui é o ponto 2. No ponto 2, a gente vai para o pessimismo informado. Porque é aquele momento que a gente começa a pensar, poxa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. Tu começa a ter as informações, mas talvez bata aquele sentimento de que a gente não vai dar conta. Né? Então, a gente começa, para crescer o meu negócio, eu tenho que ter um funcionário. Um funcionário, como que funciona para a gente poder fazer as coisas certinho sem ter problemas trabalhistas mais para frente? Às vezes é o primeiro funcionário que a gente vai contratar, a gente começa a ter informações, porque, por exemplo, quando eu fui fazer esse movimento de contratação e eu fui conversar com o advogado, e o advogado começou a me explicar como que teria que ser um contrato de prestação de serviços, como que teria que ser uma contratação de um funcionário, para a gente fazer tudo certinho, para mais ali na frente a gente não, perder todo o esforço do trabalho que a gente fez por uma ação errada nessa questão, né? Ou qualquer outra coisa, de repente tu tem vontade de fazer feiras e aí tu começa a ver que para fazer uma feira precisa estar numa lista de espera, precisa fazer parte de um grupo, precisa ter uma carteirinha, precisa... Então a gente começa a se informar
né? Começa a saber o que precisa ser feito, porque a gente vai precisar trilhar aquele caminho ali para poder chegar no nosso objetivo. Só que começa a bater meio que um pessimismo. E aí é normal vir aquela sensação de que a gente não vai conseguir dar conta, que é coisa demais, que a gente não sabe como fazer. Então, e aí, esse sentimento de, nossa, é tudo isso que eu preciso fazer, preciso profissionalizar o meu negócio. Ah, preciso fazer precificação, preciso calcular meta, preciso depois criar estratégia de venda para alcançar essa meta. Começa a aparecer muita coisa para fazer, começa a aparecer aquela sensação de que a gente não vai dar conta. Ah, eu achei que era só saber fazer o produto. Eu escuto muito essa frase. Eu comecei a fazer o teu curso e eu achava que era só saber fazer o produto. E aí quando a gente se depara tem todo um processo de gestão, tem todo um processo administrativo, né? Todo um negócio que acontece por trás da produção das peças, a gente entra um pouco nesse momento de pessimismo informado. E aí, aqui nesse terceiro momento, que é aqui no fundinho mesmo, a gente vai pro Vale do Desespero, é assim que chama, Vale do Desespero. Porque daí, e é aqui que a maioria desiste, mas a gente precisa passar por ele, e é para todo mundo assim, gurias. Não pensem que nós somos escolhidas para passar em qualquer tipo de mudança. A gente tá falando de mudança, tá? E coisas que a gente quer realizar, coisas novas que a gente precisa aprender o processo. Então a gente tá falando de um aprendizado de processo. Então tudo que eu aprendi com a Cultivar e com todos esses anos que eu tenho meu ateliê, muita coisa, obviamente, que vai me ajudar nessa minha nova etapa de projeto. O livro também, né? Eu tô passando por essa curva. Talvez no livro eu acho que eu já tô na próxima etapa, já tô mais aqui assim, ó. Tô mais aqui assim. No Marketplace talvez eu esteja no meio, entre o ponto 1 e o ponto 2. Entendendo? Né? Mas para tudo que a gente for fazer vai ter essa curva, para tudo. Eu não vou sair de eu tive uma ideia e eu ainda não sei o que vou fazer nossa, consegui fazer e deu tudo certo. Esperar que seja assim, e por que eu trouxe esse assunto para hoje? Porque hoje a gente está começando um novo ciclo, onde muitas pessoas colocaram ali algumas coisas que querem realizar nesse novo ciclo. Pensamentos que fazem largar as ideias de lado. É aqui. É nesse terceiro estágio que realmente as pessoas largam tudo e abandonam e não passam por esse... Deixa eu ver o comentário anterior. Você está falando o que eu estava pensando esses dias. Eu tenho uma ideia daquele frio na barriga, uma vontade de fazer e logo vem um pensamento de deixa isso pra lá, vai dar trabalho. E esse tipo de pensamento ele vem bem aqui, ó, nessa curvinha que a gente vai pro Vale do Desespero, porque o dar trabalho é ali. Tá, e agora? Já sei o que eu tenho que fazer. Quando começo a colocar em prática, as coisas são difíceis, porque é a primeira vez que eu tô fazendo. Porque de repente eu vou precisar de recursos que eu vou precisar aprender. Porque de repente eu vou precisar de achar um profissional que vá fazer alguma parte ali pra mim que eu realmente não tenho conhecimento para aquilo. Então, todo mundo vai passar e num grau maior, num grau menor, claro, dependendo do que tu tá querendo alcançar com essa mudança, mas isso vai acontecer, de tu chegar nesse momento de tu pensar, dá muito trabalho, eu não vou dar conta, eu vou fazer e aí vem os pensamentos, né? Eu vou fazer e não vou conseguir fazer certo, eu não vou conseguir ver o resultado disso. Esse é o tipo de pensamento de quando a gente tá lá no Vale do Desespero, né? Lá embaixo na curvinha, antes de fazer o download da informação, antes de internalizar, porque é lá embaixo que a gente começa a internalizar, porque lá embaixo é quando a gente tá agindo sem ainda ter assimilado o conhecimento.
Não necessariamente, Ana. Porque, assim, a Ana falou, o vale do desespero é quando as vendas caem e com uma filha pequena, não necessariamente, tá? Por quê? Porque num negócio vai ter altos e baixos durante o ano, por mais que a gente já tenha assimilado o que precisa fazer para o negócio dar certo. Agora, a gente precisa identificar o que a gente ainda precisa melhorar quando a gente vê as vendas caindo e a gente não consegue fazer uma ação de reação das vendas. Porque nunca é externo, a solução nunca é externa. É sempre algo que a gente precisa aprender, melhorar, se colocar em ação, um pouco diferente, porque a gente não vai ter... a gente não vive numa linha, num processo linear. Principalmente empreendendo. A gente não vive num processo linear. Então a gente tem que saber o que fazer quando dá um pico de vendas muito grande, porque um pico de vendas muito grande sem um planejamento de produção estratégico, ele é um problema também, porque isso pode ferrar meus próximos meses, porque daí eu vou me comprometer com um volume de vendas muito grande e eu não tenho capacidade de produção para aquilo. E aí eu vou me enrolando. Então, um pico de vendas muito grande sem estratégia de negócio, ele pode ser um problema. E uma queda nas vendas sem conhecimento de ação de vendas mesmo, né? O que eu posso fazer de forma intencional para me gerar vendas nesse período de queda também é um problema. Então, tudo isso vai acontecendo para a gente ir melhorando. Porque cada coisa que acontece, ela acontece para que a gente aprenda alguma coisa. E aí aqui que veio minha habilidade natural. Ser resiliente é essa capacidade de não se identificar com o negativo ou com o problema. Então, eu não sou o que me acontece. Então, se eu tô passando por uma fase mais difícil, é porque eu preciso aprender a lidar com ela. Eu tenho alguma coisa em mim que eu preciso melhorar para reagir a isso. Eu não sou isso. Ah, deu queda, beleza. Eu não sou um fracasso, ou eu não dei errado, porque de repente teve um momento de queda no meu negócio. É uma situação pela qual eu estou passando, que eu preciso aprender alguma coisa com isso, para que eu possa, mais na frente, criar um músculo de cada vez mais resistência. Outra coisa, se a gente não tem planejamento financeiro para passar pelas oscilações de um empreendimento, de um negócio, num período de queda, eu não tenho reserva nenhuma. E é importante que a gente, com o passar do tempo, a gente vá construindo reservas para conseguir passar por esses picos mais altos e mais baixos. Então, se isso está acontecendo, é porque a gente precisa aprender com isso. Não adianta a gente só passar pelas coisas e aí eu vejo muita gente se esforçando com a sensação de não conseguir sair do lugar, porque as coisas vão acontecendo e a gente não assimila o aprendizado que aquilo está nos trazendo. E aí entra aqui no ciclo emocional da mudança. Ah, mas é muita coisa para fazer para ter um negócio, eu não vou dar conta disso, não vai dar certo, eu nunca vou conseguir, porque eu ainda tenho muita coisa para aprender. Só que depois do Vale do Desespero, eu acredito que é lá nesse momento que parece que nada vai dar certo, que a gente continua fazendo ações meio que sem entender o que a gente está fazendo. Porque todo aprendizado, ele tem essa fase, eu vou fazer, sem entender o que eu estou fazendo direito. Mas precisa da ação, precisa da prática, para que aquilo que a gente está aprendendo... que a gente absorva, né? Que a gente assimile, que a gente internalize. E aí a gente volta, né, pro otimismo informado. Então aqui eu tenho as informações e eu recuperei o otimismo. Por quê? Porque depois de enfrentar aquela fase mais difícil, onde parece que nada faz sentido, ou onde parece que eu não vou dar conta das coisas porque vai dar muito trabalho, se eu insisto naquela fase ali, eu volto, né,
para um outro momento, vou para um próximo momento que é o do otimismo informado. Porque daí eu tenho as informações, eu sei o que precisa ser feito e eu volto a ficar otimista. Por quê? Porque eu começo a entender. Ah, então aquilo lá era por causa disso, olha que bacana. Então se eu repetir isso, o resultado vai ser esse, olha que legal. Ah, agora eu entendi. Eu ainda não consegui o resultado que eu gostaria, mas agora eu entendi o caminho. Agora fez sentido. Então, depois desse, parece que bate esse desespero de que não vai dar certo ou que vai dar muito trabalho, que a gente vai para esse momento do otimismo informado. Que é a partir daí que começa realmente a se proporcionar uma mudança. Quem for minha aluna aqui e passou por isso, primeiro momento na parte de finanças, principalmente, né? Que é o primeiro momento, assim, de começar a entender o negócio como um negócio, começar a entender o ateliê, começar a entender a produção das peças como um negócio. Primeiro momento, né? Eu preciso estudar isso, é isso que vai me ajudar a entender. Só que aí quando tu começa a estudar, vai pro pessimismo informado. Meu Deus, vai dar trabalho. Eu vou ter que fazer isso com todos os meus produtos? Eu não vou conseguir, não vou dar. Aí vai pro vale do desespero, né? Não, vou largar isso de lado, eu não vou fazer porque não vai dar certo, porque, meu Deus do céu, é só trabalho. Aí depois, se persiste no vale do desespero, aí começa, né, a brilhar o olhinho, o otimismo informado. Nossa, é por isso que é tão importante a janela de produção. Nossa, é por isso que é tão importante. É desse jeito que eu vou conseguir produzir sem me matar de trabalhar para bater a minha meta. Nossa! Entendeu? Porque a gente começa a entender, a gente começa a visualizar o resultado daquele trabalho que a gente vai fazendo. Finanças abriu todas as cortinas do negócio. Não vou vender nunca por esse valor. Olha aí a Bia, né? Olha aí a Bia. Verdade, foi péssimo sentir medo de ninguém querer comprar pelo preço certo. Eu entendi tudo isso, comecei a aplicar e a ter resultados, mas o emocional familiar atrapalhou tudo. Não consegui separar dois campos. É tudo aprendizado. É tudo aprendizado. A gente vai aprendendo a lidar com isso e tá tudo bem. Tá tudo bem no sentido de a gente não nasce sabendo separar. Tem situações que nem se consegue separar. O que eu posso aprender disso? Que eu tenho que estruturar o meu negócio e isso vai levar um pouco mais de tempo para que, se acontecer alguma coisa na minha vida pessoal, não impacte tanto no resultado do meu trabalho. Mas isso é uma construção. Bem assim mesmo. Minha meta esse ano, finanças, finanças e finanças. E aí, a Bia falou ali, né? Ninguém vai querer comprar por esse preço. Porque a Bia tem um produto que, sei lá, acho que dobrou o preço. Dobrou o preço, acho que foi. Eu não vou me lembrar, mas ela tinha essa sensação, ninguém vai querer comprar por esse. Mas eu vendia por, sei lá, 180, acho que é isso, né, Bia? Se eu oferecer por 180 e não vendia, eu vou oferecer por 325, quem é que vai querer comprar? Pois, a segurança em saber o que está fazendo do negócio fez vender pelo preço certo. E aí as pessoas estão comprando. Então, é o otimismo informado, que aí a gente começa a perceber que aquilo vai levar para um caminho melhor, aquilo vai dar certo, fazendo as coisas daquele jeito a gente vai ver resultados. Não errei tanto, foi de 185 para 325. E o último estágio da nossa mudança é sucesso e realização. Então a gente sai de um otimismo desinformado, aí a gente vai para um pessimismo informado, aí a gente vai para vale do desespero, um otimismo informado, para depois sucesso e realização naquilo que a gente está fazendo. E isso vai acontecer muitas vezes durante a jornada.
Porque pensa que, vamos pensar no negócio como um todo. Para eu sair do amadorismo e ir para o profissionalismo, vão ter vários vales durante o caminho, não vai ser um grande vale só. Então, eu vou passar por esse vale para aprender finanças, eu vou passar por esse vale para aprender posicionamento, eu vou passar por esse vale para aprender processo de vendas, eu vou passar por esse vale para aprender a gestão, né, do meu negócio ali, a organização da rotina, a organização da produção. Eu vou tendo momentos de aprendizado que, no geral, depois passado algum tempo, vai ser um grande gráfico maior de realmente eu conseguir ver o meu ateliê, entender como é que ele funciona, de repente chegar no próximo passo de contratar um funcionário. Quando eu tiver que contratar um funcionário, vai ter o gráfico de novo. Quando eu estiver no momento de, sei lá, qualquer coisa que a gente vai fazendo que a gente ainda não fez, tem esse gráfico, porque é um momento de aprendizado. Então, e olha aqui, ó, a Maria Pijamas ali falou uma coisa que é interessante, né? Estou em tantos vales e essa clareza é importante. Tudo que a gente faz na vida da gente, quanto é importante a gente estar consciente. Porque adianta eu passar por vários vales ao mesmo tempo? Será que não vai ser muito melhor eu passar por um de cada vez durante o ano, em ciclos menores? Ah, vamos supor, né? Vou dar sempre como exemplo o meu curso Profissionalize, porque eu vejo mais de perto essas coisas acontecerem com as minhas alunas por lá. E falando nisso, dia 11 de janeiro é meu aniversário, 4.1 tá chegando, e eu vou fazer uma condição especial para comemorar meu aniversário. Então, quem quiser entrar no Profissionalize, quem quiser migrar de finanças para o Profissionalize, dia 11 é o dia, vai ser a melhor condição do ano para comemorar meu aniversário. Então, fiquem atentas, quem não está no grupo ainda, acompanhe os stories que eu vou estar falando sobre isso nos stories, tá? Então, o que eu vejo? A pessoa às vezes assiste o curso todo, daí se depara com tudo isso que eu falei, finanças, posicionamento, processo de vendas, aí dentro do processo de vendas tem lá, né, cada etapa do processo, aí mais planejamento de produção, e aí tem um monte de coisa. Aí tu assiste o curso todo e aquele monte de caixinha se abre na tua cabeça ao mesmo tempo. Meu Deus, agora um monte de coisa que eu tenho que aprender. Quando se tu pegar uma coisa de cada vez, tu vai passar por esses ciclos num período de tempo menor. Vamos supor que tu leve 2 meses para internalizar mesmo a questão das finanças. Foi 2 meses, mas dali para frente, tu já entendeu, tu já tirou de letra, tu já não tá mais lidando com a fase do aprendizado daquilo para estudar posicionamento, por exemplo, né? Ou processo de vendas, enfim. Tu vai abrindo e fechando caixinhas, porque o que a gente aprendeu, a gente já vai conseguir. O que a gente aprendeu, assimilou, internalizou, entendeu o porquê de fazer aquilo no nosso negócio, depois de já ter ido lá para a etapa de sucesso e realização do aprendizado, aquilo para a gente colocar na nossa rotina vai ficar muito mais simples do que eu estar aprendendo tudo ao mesmo tempo. E aí eu tô no processo de aprendizagem de uma coisa e de outra, e de outra, e de outra, e quando vê eu não consigo sair do vale do desespero de nenhuma delas, porque tá tudo tomando a minha atenção. Então eu acho que às vezes eu acho que o jeito mais rápido de ter sucesso naquilo que a gente está se dispondo a fazer é ir devagar. Né? Às vezes a gente quer tudo ao mesmo tempo. Às vezes a gente entra num curso, que nem o curso de o Profissionalista Ateliê, e eu quero resolver toda a minha vida. Às vezes eu tô com um ateliê há 5 anos, 10 anos, e eu quero resolver toda a minha vida em 2 meses. Pare! Não é assim, sabe? Passa pelo processo. Porque se tu tem um ateliê funcionando já há um tempo, tu vai ter
uma rotina já acontecendo que tu vai precisar ir ajustando. É diferente de quem está começando um ateliê do zero, que já vai que de repente a pessoa está começando um ateliê, entra num curso desses e já começa, né, implementando as coisas do jeito certo desde o começo. É diferente. A gente vai passar por um processo de transição quando a gente está com o negócio acontecendo e vai ajustando. E a gente vai passar por essa transição aos pouquinhos. Então não adianta querer que de repente ver mudança. Quem espera por ver mudança muito rápido acaba se atrapalhando. Entra num desespero. Chega lá no Vale do Desespero e fica no Vale do Desespero. Porque não consegue parar a mente para internalizar aquilo que está aprendendo, para internalizar aquilo que está fazendo, para prestar atenção no, se eu estou fazendo isso desse jeito e deu esse resultado, vamos parar para analisar. A partir do momento que eu paro para analisar, quando eu estou lá, o que eu identifico lá no Vale do Desespero alguém me ensinou alguma coisa que eu vou colocar em prática. Eu ainda não sei por que tem que ser daquele jeito, eu ainda não sei qual é o resultado que aquilo vai me dar. Mas eu vou fazer, porque eu, pelo menos quando entro num curso, eu dou crédito para a pessoa que está ministrando o curso ou me ministrando como mentora, e eu vou fazer o que aquela pessoa está me orientando a fazer, porque daí eu consigo ter a experiência prática da aplicação daquilo que a pessoa está me orientando. Aí depois de ter feito, mesmo sem entender muito por que eu tinha que fazer, que eu vou fazer as minhas análises. Olha, eu fiz isso, o resultado foi esse, eu vou repetir para ver se realmente aconteceu por causa daquela ação. E eu começo a fazer conexões com a teoria, né? A pessoa me orientou a fazer isso baseada nesse conhecimento, baseada nessa linha de raciocínio, e aí eu apliquei e o resultado foi esse, e se eu consigo... Então eu vou fazendo essas análises, e isso acontece lá, são essas análises que nos tiram do ponto 3 lá do Vale do Desespero e nos levam para o ponto 4, que é o otimismo informado. Porque daí eu começo a entender que, poxa vida, não é aleatório, não é sorte. Eu consigo ter ações direcionadas para aquilo que eu quero alcançar. Então eu começo a internalizar. E é lá no Vale do Desespero que acontece o aprendizado, não é nem antes nem depois. É lá quando a gente está pensando que vai dar trabalho, é lá quando a gente está pensando que vai ser difícil, é lá quando a gente está pensando que não vai dar conta, é lá que acontece o aprendizado. E aí tem dois comportamentos. Tem a pessoa que desiste porque vai dar muito trabalho e tem a pessoa que persiste apesar do trabalho que deu e passa para o aprendizado realmente, consegue internalizar, consegue assimilar e consegue seguir adiante. Então a gente tem as pessoas que passam por aquele momento e seguem, vão para os próximos desafios, e tem as pessoas que sempre vão parar ali. Por quê? Porque acham que quando tu tem acesso a um professor, e aí isso pode ser na faculdade, pode ser, enfim, um curso profissionalizante. O fato de eu me matricular na faculdade não faz com que eu adquira aquele conhecimento só porque eu estou pagando. O pagar me dá acesso à pessoa que pode me ensinar. Mas o aprendizado, ele vem da minha, dedicação em colocar em prática, em me permitir continuar mesmo quando eu estiver achando difícil. Quando a gente, quem entra, por exemplo, no profissionalismo, está pagando para entrar no curso. Só que o pagar eu vou ter acesso ao conhecimento que tem lá dentro e eu vou ter acesso a Carla como professora para tirar dúvidas. Eu estou pagando por isso, eu não estou pagando pela absorção do conhecimento, digamos assim. Absorver o conhecimento que eu paguei para ter acesso é minha parte. Então, quando gente, nesses últimos anos eu investi muito em buscar conhecimentos.
Então eu tive acesso a algumas mentoras que, assim, só acrescentaram na minha jornada. Mas o pagar para ter acesso a elas não significava que automaticamente o conhecimento delas ia entrar na minha cabeça. Porque a gente não paga para fazer um download no nosso cérebro, a gente paga para ter acesso. Então, me matriculei num curso, vou ter acesso àquela professora, vou ter acesso ao que ela tem de conhecimento, mas a minha parte, depois de pagar para ter acesso, é realmente estudar e passar por esse momento do vale do desespero, né? Onde parece que as coisas que eu não vou conseguir, que não vai fazer sentido, que vai dar muito trabalho. Só que é lá que acontece o aprendizado. Quem aí fez uma faculdade? Eu não fiz faculdade, né? Mas quem fez uma faculdade não passou por isso também? Talvez o vale do desespero da faculdade tenha acontecido no estágio. Depois que terminou todos aqueles anos estudando, foi para o estágio, e aí lá no estágio começou a pensar, cara, é muito difícil, eu não vou dar conta, meu Deus, agora que responsabilidade, agora eu tenho que saber, mas sabe, eu não tenho experiência. É lá que vai acontecer de fato o aprendizado de todos aqueles anos de estudo. Nessa primeira experiência, né, profissional já. Fiz bem assim, porque também tem essa curva. Então, assim, a gente saber disso, a gente saber que vai passar por esse processo, alivia. Porque quando eu estiver lá no fundo e pensar, nossa, vai dar muito trabalho, não vou dar conta, não é pra mim, a gente vai pensar também nisso. É aqui que acontece o aprendizado. Eu cheguei no momento que, se eu persistir, eu vou sair daqui entendendo, eu vou sair daqui sabendo, porque eu preciso passar por esse nível do aprendizado ou do ciclo da mudança. Sim, foi uma luta, se formar só dependia de mim. E quando termina, recém é o começo. Quando termina, recém é o começo. Pensa que terminou, tá só começando. Exatamente por isso. Então, que a gente comece, né? Que a gente invista nos nossos projetos para esse ano, que a gente invista nos nossos processos de mudança para esse ano. Fiz faculdade de moda, mas foi sofrido. É porque, né? É essa mesma curva que eu tô falando para vocês. Vai acontecer para aprender a profissionalizar o ateliê, vai acontecer se eu quiser fazer uma faculdade em qualquer segmento, vai acontecer se eu for procurar um emprego novo, vai acontecer se eu quiser uma promoção no emprego onde eu já estou trabalhando, vai acontecer se eu quiser fazer um concurso público, vai acontecer para tudo que eu quiser fazer, não é só para o ateliê. Entende que às vezes as pessoas colocam uma carga como se fazer o ateliê dar certo fosse muito difícil? Não é fazer o ateliê dar certo, é fazer qualquer tipo de negócio próprio dar certo. Tira o ateliê de uma redoma como se fosse o único negócio difícil de fazer dar certo. E o ateliê é sim um negócio. E para ter um negócio não é só saber a parte técnica, não é só saber a técnica artesanal que eu vou usar para fazer meu produto. Isso é uma das etapas do negócio. Então, seja lá o que for que tu colocou na tua listinha para 2023 dos teus projetos, todos eles vão passar por esse ciclo emocional da mudança. E quando tu estiver lá naquela fase de parecer que vai dar muito trabalho, que vai ser muito difícil, é lá que tu vai aprender. É lá que estão os aprendizados. É lá que a gente vai sair do outro lado entendendo melhor, né? Podendo dizer que a gente sabe fazer aquilo que a gente se propôs. Eu não vou sair do desconhecimento de alguma coisa para o conhecimento de alguma coisa sem passar por esse ciclo. E quando a gente entende isso, fica mais leve, a gente se cobra menos.
a gente se cobra menos. Vou ter que botar os cachorros para fazer live. Meu Deus do céu. O importante é acontecer, fazer o movimento. Fiz faculdade de administração. Meu vale foi iniciar o TCC e concluir ele. Olha aí. Exatamente. E aí, agora, será que eu dou conta? Meu Deus do céu. E vai ser assim. Então, eu quis trazer essa mensagem hoje, primeira segunda-feira do ano, porque eu sei que vocês estão com as listinhas de projetos para 2023 quentinhas. Não sei qual é a prioridade de cada uma de vocês. E eu vou estar junto, porque eu tenho projetos que vão me obrigar a passar por isso também, para chegar do outro lado com a realização desses projetos. Então pensem que vocês não estão sozinhas quando vocês se deparam com essa etapa do meu Deus do céu. E agora que o bicho pega. Todas nós passamos por isso. Mas é só passando por isso. Lembra que esse é o ponto que ou tu desiste ou tu enfrenta os teus medos, as tuas inseguranças, onde tu precisa se melhorar, porque às vezes para passar por esse vale é só a gente se melhorando, a gente tendo uma visão diferente da gente mesmo, construir um pouquinho, dar um passo além na construção da nossa melhor versão. A gente está aprendendo, a gente está adquirindo conhecimentos novos que ali na frente vão ser úteis pra gente. Em diferentes níveis, cada uma de nós tá com, né, tem um ponto de partida e um ponto de chegada. E a gente carrega bagagens, né, diferentes do nosso ponto de partida até o nosso ponto de chegada. E que vocês, né, saibam deixar para trás também alguns pesos que às vezes a gente só não consegue passar desse ponto porque a gente está presa lá no passado. E a gente fica se julgando por coisas que já passaram, que já aconteceram. Tudo que aconteceu não é o que a gente é. Foi coisas que a gente viveu, foi coisas que a gente passou, foi coisas que fizeram com a gente muitas vezes. Mas não é o que a gente é. Então, pensa sobre isso. Se às vezes não tá muito difícil de passar por esse vale do desespero lá, do aprendizado, né? Porque a tua carga tá muito pesada para ti. E aí tu tá arrastando coisas que tu deveria deixar para lá para tu poder ir pro próximo nível. Cada vez mais profunda. Fácil nessa vida é só engordar. Oh, meu Deus, se fosse tão fácil emagrecer quanto é engordar, seria maravilhoso, né? Atrasei meu processo 1 ano por ter paralisado no vale. Esse ano vou continuar. Olha que legal. Que legal essa percepção que a gente tem, essa mudança desse olhar, de entender que aquilo ali é só uma etapa, que a gente não fica presa ali no vale, né? Não é para sempre que eu vou ficar ali. Vai ser difícil, porque de repente vai ter um monte de coisa que eu não sei, ou que eu vou precisar assumir para mim mesma que o que eu fazia não é o que vai me levar para o próximo nível, que eu preciso mudar, que de repente uma coisa que eu fazia de um jeito eu vou precisar abrir mão para fazer de um outro jeito, de um novo jeito. Só você para estar aqui no primeiro dia útil do ano, trazendo todos esses ensinamentos, nos motivando para encarar mais um ano. Gratidão. Ah, imagina se eu não ia estar aqui. Verdade, obrigada por mais uma live maravilhosa. Começar o ano assim não tem preço. Vou grudar em você mais ainda. Vamos juntas, gurias. Vamos juntas. Faz chorar não. Realmente o fardo é pesado e o cansaço de tanto tentar dói. Reavalia esses fardos, reavalia se é tu mesmo que precisa carregar eles e reavalia mais do que isso, se eles realmente precisam ser carregados, né? A gente precisa às vezes deixar algumas coisas
Eu sou boa nisso. Eu sou muito boa nisso. Me dei por conta disso numa conversa que eu tive com a minha irmã, porque a minha irmã me conhece desde que ela nasceu, né? Então, é uma pessoa que me conhece na intimidade, conhece os meus acertos e os meus erros e conhece... Teve uma visão muito próxima, teve uma visão de fora, mas muito próxima. E aí, quando ela me disse isso, né? Não sei se a Catarina tá aí. Quando ela disse isso, tua habilidade natural é resiliência, porque tu tem a capacidade de deixar para trás, de não se apegar, de não levar contigo, de conseguir ressignificar e ir em frente, apesar do que aconteceu. Eu acho que é essa capacidade de deixar os fardos para trás, porque eu não sou o que me fizeram. Então, dá uma olhadinha, né, também porque assim, ó, às vezes tu tá aqui e para subir de novo, esses fardos começam a te puxar para trás. Esse peso desnecessário de coisas que às vezes a gente acredita que tem que carregar, mas que a gente não precisa carregar. Pensa sempre em construir a tua melhor versão, né? Pensa sempre e em se tornar um pouquinho melhor. E às vezes construir a nossa melhor versão é a gente abrir mão da expectativa dos outros. Qual é a expectativa que o outro tem a meu respeito e que eu tô abrindo mão de mim mesma para não decepcionar uma expectativa que o outro tem sobre mim, mas que nem é o que eu sou mesmo. Eu sei que isso não é simples, mas eu acho que só o fato de começar a pensar sobre isso já faz diferença. Então assim, gurias, deixa eu ver que horas são. Era esse o meu recadinho para nossa primeira segunda-feira do ano. Primeira segunda-feira, 2 de janeiro de 2023. E eu sei que a gente esses primeiros dias do ano, a nossa mente ainda tá muito quentinho, assim, as nossas prioridades de mudanças, mas façam uma coisa de cada vez, sabe? Não queiram fazer tudo ao mesmo tempo, passem por um ciclo desses de cada vez. Não pensem assim que é uma sangria desatada. Eu não sei se vocês têm aqui no Rio Grande do Sul a gente fala assim. Não pensem que é uma sangria desatada. Deve ter gente que não entendeu o que eu falei. E vão assim... Listem as prioridades daquilo que vocês querem que aconteça. O que é prioridade? O que precisa ser feito em janeiro? A gente fez a nossa última live de 2022, foi falando sobre isso, sobre fragmentar, né? E eu já fragmentei. Eu não tô com a minha agenda aqui, depois eu vou mostrar para vocês nos stories. Primeira semana de janeiro. Primeira semaninha ali, ó. Tenho 2 prioridades para a primeira semana de janeiro. 2 prioridades. Segunda semana de janeiro, 2 prioridades. Não fica com tudo ao mesmo tempo na tua cabeça. Eu quero emagrecer, eu quero ficar rica, eu quero que meu ateliê venda, eu quero contratar funcionário, eu quero abrir loja. Aí fica tudo aquilo, fica tudo aquilo na cabeça, assim, sabe? As gurias no Ceará também, então eu acho que deu pra entender. Então tá. Então todo mundo entendeu o recado. Tenho 3 cursos teus e esse ano vou tentar tudo acontecer. Vamos junto, gurias. Vamos junto. Eu tô aí também, esse ano, por exemplo, tem coisas que eu quero só melhorar, como profissionalize seu ateliê, é minha principal meta desse ano. Melhorar o curso. Coloquei isso na minha cabeça. Por exemplo, o crescimento do meu perfil no Instagram, uma coisa que eu vou dar continuidade. Então, são coisas que eu já tô no processo, que eu já entendo bem, que eu preciso atualizar. Outra coisa que eu vou atualizar também, que eu vou melhorar,
é meu conteúdo lá dentro do Mamãe Completa, porque isso vai ser importante para o Marketplace. Então, essa semana eu vou ter uma reunião com o pessoal do Mamãe Completa, vou atualizar meu conteúdo lá, vou colocar mais coisas, né? Vou procurar fazer conteúdo para eles, porque isso vai ser importante para o meu projeto do Marketplace. Agora, o livro, por exemplo, é algo, apesar de eu gostar muito de ler, e eu acho que isso vai me ajudar, porque eu consigo separar minha cabeça num formato de livro, porque eu leio os livros por capítulos e eu vou assimilando, eu vou fazendo estudos dos livros e eu acho que isso vai me ajudar a escrever meu livro. Mas eu nunca escrevi um livro, então a partir do momento que eu sentar na frente do computador vai ser um desafio. De repente eu vou chegar um momento que eu vou dizer, não sei mais como organizar, não sei como passar daqui, tá tudo uma bagunça e agora vai chegar esse momento, né? E o Marketplace. Eu só penso assim, meu Deus, abençoa a ideia da pessoa, né? Mas acho que eu vou antecipar um pouquinho aqui dos meus pensamentos, porque eu não gosto de falar nada antes de ter as coisas muito concreto, né? Porque esse projeto em específico não depende só de mim. Mas assim, eu estou posicionada num lugar onde é muito propício para essa ideia, porque eu tanto estou posicionada como especialista em enxoval para um público de mães e estou dentro de uma plataforma que é muito relevante, tem mais de 400 mil seguidores no Instagram, eles têm muitos usuários do aplicativo e fora o meu trabalho individual também, né, que a gente já conhece processo de tráfego e eu sou muito boa em vendas, então eu consigo aplicar muito bem um processo de vendas a partir do momento que a gente colocar a ideia para rodar. E aí vai ter canal no YouTube, vai ter perfil no Insta e no TikTok, então é um projeto um pouco maior, né? Porque precisa ter um volume de vendas maior também, mas e eu tenho essa ligação direta com vocês, que são as pessoas que podem fornecer esse produto para o público, porque eu tenho capacidade de gerar um volume de vendas muito maior do que aquilo que eu consigo dar conta. E aí eu tava contando isso lá, né? Quando eu vi que eu não tava conseguindo costureira, veio na minha mente assim, Carla, mas tu tem maior fonte de mão de obra disponível. Olha, eu fiz a risadinha do pica-pau agora. E foi espontâneo. Ai, socorro. É a felicidade, né, da pessoa. E aí, eu consigo ser essa ponte, entendeu? Porque eu tô posicionada pros dois lados, assim. Só que aí, ó, é o otimismo desinformado. Não tão desinformado mais, porque já dei uns passinhos aí, já tô um pouquinho informada, tô quase chegando no pessimismo informado. Mas vamos lá, e acho que na hora de implementar isso mesmo, eu vou estar lá no Vale do Desespero. E aí depois só vai. Depois só vai. Mas o que eu quero dizer com isso? Que vão ter coisas que tu só vai dar continuidade da tua lista de desejos para 2023. Tem coisas, não pode ser tudo novo, entendeu? Tem que ter coisas ali que tu já tá no processo, que tu vai dar continuidade, que tu vai melhorar, que tu, né, já não vai ser mais tão difícil. Outras coisas, na hora que eu terminei ali, tipo... Outras coisas, tu vai ter coisa que tu vai passar por esse sentimento esse ano, mas tá tudo bem. É isso aí, tem que passar mesmo. Quando tu estiver lá achando que tá tudo muito ruim, muito difícil, saiba que o próximo passo é... Ai. Eu vou contando pra vocês. Eu acho que o que eu já falei até agora já deu pra entender qual vai ser o caminho. Eu nunca parei com a cultivar. Mas a cultivar vai se transformar numa coisa ainda maior. Ela vai se transformar, vai se transmutar em algo maior.
Então é isso, gurias. Poxa vida, né? Uma boa segunda-feira. O ano começou assim, ó, certinho, uma semana, assim, ó, bonitinho, né? Uma excelente segunda-feira para vocês. Não sei quem tá de férias, não sei quem é que tá trabalhando, mas foco no objetivo. Se tiver de férias, teu objetivo é descansar. Se tiver trabalhando, teu objetivo é trabalhar. Né? É ser produtiva. E é isso, gurias. Vamos tentar chegar no final desse ano. Tentar, não gosto muito dessa palavra, né? Mas vamos trabalhar para chegar no final deste ano um pouco mais perto das nossas realizações. Porque a gente nem tudo vai conseguir realizar em um ano só. Mas a realização está no processo. A realização está no quanto a gente se desenvolve para chegar lá. Então, que a gente se permita. Tá bom? Um beijo para vocês. E a gente se vê de novo amanhã. Um beijão.